Olá, amigos do Mexa-se! Estamos aqui mais uma vez para instruir você sobre o exercício físico e para nos auxiliar hoje, temos aqui o professor Roger, personal trainer, professor há algum tempo, formado na Unifev, que vai nos auxiliar nessa orientação em relação a como você realizar esse exercício da forma correta, né? Nossa pretensão é atuar cirurgicamente contra o sedentarismo. Roger, o que vamos falar hoje então? Hoje o tema é abdominais, a importância do exercício, o que é o exercício abdominal e a forma correta de executá-lo. Lembrando que hoje nós estamos, tanto nossa equipe quanto o professor Roger e eu, estamos devidamente preparados para que a gente mantenha as condições de proteção contra o novo coronavírus, mas estaremos aqui no ambiente no qual estamos todos antenados com as recomendações de acordo com as normas para se manter evitar a contaminação. Bom, como a gente falou, o abdominal é um dos grandes exercícios que devem compor o nosso programa de treinamento. Por quê, Roger? Na verdade, tem que pensar que o abdominal ele seria o estabilizador do nosso corpo, né? Todo movimento que você faz gera uma contração, menor ou maior, da musculatura do abdômen. E é um músculo postural, um músculo que te ajuda a manter a sua postura, ajuda você a executar exercícios mais difíceis, né? Podemos dar exemplo de exercícios mais complexos, como agachamento, levantamento de terra, ou até mesmo exercício de membro superior. O supino ali, você deitar no meio do supino, a estabilização do core é fundamental para conseguir pegar a barra e executar o exercício de forma correta. Então, o trabalho de abdominal é fundamental para quem quer fazer treinamento de força, mesmo para quem quer fazer treinamento funcional, corrida, fundamental. Temos uma grande comparação, a linha do treinamento funcional, no qual a importância do core é comparativa a você dar um disparo de um canhão dentro de uma canoa, de um barquinho de madeira. Se você fizer isso dentro de um barquinho de madeira, ele pode virar e você se dá mal, Então você precisa do quê? De uma embarcação de grande porte, ou seja, forte, para que você consiga realizar movimentos de potência e de força sem problemas para a sua saúde, principalmente da coluna, Então fica essa comparaçãozinha. A ideia é que qualquer exercício que venha a desenvolver essa musculatura deve ser realizado da melhor forma possível, A gente tem algumas indicações em relação aos tipos de exercício que o indivíduo que está começando agora deve realizar. Então a gente tem sim uma escala de intensidade, de ativação, um protocolo, no qual ele deve ser orientado, Então, inicialmente, o indivíduo que não tem preparo físico nenhum, não tem treinos que envolvam o aspecto força, resistência muscular, é interessante que ele comece com exercícios que ativem de uma forma mais eficiente essa musculatura, sem causar um estresse ou um excesso de demanda de toda a musculatura da coluna, por exemplo, musculatura coluna, de toda a estrutura da coluna, desculpa. Então, esse é o propósito. Então, uma das formas de exercício indicadas inicialmente são os exercícios isométricos, seja de qual forma ele possa ser feito. Mas os mais conhecidos, são as pranchas, as pontes, que ativam tanto a musculatura de abdômen como paravertebrais, a musculatura adjacente, a musculatura que margeia a coluna, que dá boa estabilidade a essa coluna. Então a gente tem que pensar em tudo isso para que você que está começando a treinar não tenha consequências lá na frente, com dores nas costas, com problemas que possam se tornar sérios mais para frente. Qual exercício que a gente pode iniciar então esse protocolo? Bom, acho que o básico para você seguir esse protocolo é sempre o exercício de prancha, que a gente vai estar demonstrando aqui. É interessante pensar que a prancha é um exercício que vai gerar ativação da musculatura transversa do abdômen. É um dos poucos exercícios que vão conseguir ativar essa musculatura com eficiência. Abdominais convencionais muitas vezes não conseguem atingir essa musculatura com a eficiência que a gente quer. Então a gente vai estar fazendo exercício de prancha, o professor Wilson está demonstrando para a gente primeiro. Lembrando que a prancha ela pode ser feita primeiramente com o joelho no chão, facilitando o movimento, mantendo o umbigo sempre para dentro, ativando a musculatura transversa do abdômen, com seus cotovelos apoiados e a coluna mais reta possível. Esse aqui seria o nível iniciante, é uma forma mais fácil de você fazer. A segunda forma é com o joelho estendido. Isso. Aqui você aumenta o grau de dificuldade, porque exige uma contração muito maior da musculatura do abdômen. Além, é claro, como o professor Wilson falou, dos paravertebrais, dos multifídios, que também estão sendo utilizados aqui para manter a postura do tronco. Esse seria um movimento. O segundo movimento, por favor, professor Vira, seria o exercício de ponte, em que o professor fica com a barriga para cima
Ele vai ativar a musculatura do glúteo, fazendo um pequeno arqueamento aqui da coluna dele, ativando a musculatura dos paravertebrais e também uma pequena contração do abdômen, não tanto quanto a prancha, aliás, onde o nosso objetivo aqui é mais trabalhar a musculatura dos paravertebrais. Então ele fica com os calcanhares apoiados, contraindo o glúteo para manter esse arqueamento, apoiando a cervical e o começo torácico dele. Pode virar, professor, fazer a extensão de tronco agora. O terceiro exercício que a gente acha que é fundamental, é básico para quem está começando, é a extensão de tronco. Ele fica então com o corpo deitado e faz o levantamento do seu tronco, região aqui do pescoço, cabeça e um pouquinho do peito, gerando uma isometria na região aqui da região lombar, quadrado lombar e as musculaturas mais profundas, os multifídeos, os paravertebrais. Ele pode dificultar o movimento deixando os braços estendidos e erguendo os pés do chão, e pode fazer isso em movimento, deitando o seu tronco e levantando, gerando uma contração aqui constante da musculatura. Então esses seriam os 3 exercícios básicos que a gente poderia estar passando para quem está começando agora o treinamento de core. Que a gente fala que seriam fundamentais para ativar também a musculatura postural do nosso corpo. Após esse exercício, teria os exercícios de abdominais específicos. Legal. Como o professor Roger falou, apesar de não ser exercícios que ativam o abdômen, são músculos, na verdade, até a gente pode falar antagonistas, é importante o equilíbrio dessa musculatura, né? Porque só trabalhar exercícios abdominais e em detrimento da força dessa musculatura postural, pode também ser um ponto errado, né, no programa de treinamento. Isso. Então é importante que a gente faça um trabalho global, mesmo pensando nos abdominais, ok? Então essa é a importante dica. Quando a gente vai na academia, muitas vezes a gente foca só em fazer os exercícios abdominais e esquece de outros exercícios tão importantes quanto esses. Todos os músculos, na verdade, né? Todos os músculos, né? O que gosta mais deixa o outro de lado, né? Exatamente. O equilíbrio deve ser sempre incentivado para que você não incorra em lesões. O importante é a gente instruir a como realizar essa ativação do abdômen, né? A gente tem uma estratégia que a gente chama de bracing, muito conhecido no treinamento funcional, que é justamente a ativação dessa musculatura da coluna, né, os multifídeos, todos os outros que compõem, que é empurrar a cabeça contra o teto e tentar fazer o abaixamento da costela, né? Então essa simples ativação aumentada de abdômen, ó, alongar e tentar abaixar essa costela, mas como abaixa a costela, né? A gente tem que pensar só em não deixar o peito estufado, né? Baixar ele enquanto eu tento alongar essa minha coluna. Isso já faz com que tenha uma retração. Em conjunto, fazendo o abdômen para dentro, né? A gente sempre dá o exemplo de pegar a cordinha da bermuda, né? Não tem a cordinha da bermuda? Dá uma amarradinha nela e aperta. Isso é o que a gente chama de bracing. Por que isso é tão importante? Às vezes as pessoas vão realizar lá treinos de abdômen, vai fazer 500, 1000 ou 10, 15, 30 minutos, como existiam as aulas de abdominal, mas com o abdômen totalmente solto, sem consciência corporal e da ativação dessa musculatura. Então vale muito mais você fazer 10, 15 repetições com esse tipo de ativação do que você fazer séries tão longas e inúmeros exercícios com sobrecarga sem ter o controle dessa musculatura, né? Então a gente falou de transverso do abdômen, a gente precisa de ter consciência corporal para ativar, treinar a ativação dessa musculatura. Então uma forma simples, pega aqui Roginho, empurra essa cabeça para cima, ó, empurra, queixo para dentro, empurra a minha mão, costela, baixa, né? Sem inclinar o tronco, empurra, umbigo para dentro, ativei esse abdômen. Nessa postura, mas agora vai ficar difícil fazer abdominal. Sim, realmente é importante que você treine isso, né? Inclusive na frente do espelho, inclusive antes de começar a realizar os abdominais. Então essa dica é muito importante, que muitos já conhecem, mas a grande massa, né? Às vezes não consegue fazer isso por conta de falta de estímulo ou até o conhecimento. Então qualquer tipo de abdômen, seja as pranchas que a gente realizou agora, ou os exercícios mais complexos, com sobrecarga, deve ser feito em conjunto com essa manobra. Então, a partir do momento que eu treinar ela, realizar inúmeras vezes, inclusive em movimento, eu começo a ter mais consciência corporal e fica fácil. Dessa forma, você protege a tua coluna, potencializa os exercícios e tem aí o resultado que você espera.
Bom, agora a gente vai demonstrar o abdômen convencional, essa ação que a gente acabou de explicar do bracing no exercício convencional. Uma coisa importante é você observar se você tem capacidade de realizar esse movimento, né? Muitas vezes a gente acaba realizando o pescoçal, e o pescoçal muitas vezes ofende a coluna, né? E não estimula nada a musculatura do abdômen. Postura inicial, né? Os pés larguras do quadril, uma distância um pouquinho aumentada, mais ou menos uma distância de um palmo, né, do calcanhar do bumbum. Essa é a postura inicial. Podemos fazer com o braço cruzado à frente ou a mão na nuca, dependendo do conforto e a capacidade de força que você tem. O seu profissional de educação física, o seu professor na sua academia, o personal trainer, pode realizar testes que vão indicar se você está apto a realizar esse exercício ou exercícios mais intensos, mais complexos, logo no início do treinamento. A ideia do abdominal tradicional é que a gente faça a projeção do tronco à frente, a flexão do tronco, retirando as escápulas, ou seja, aqueles ossinhos que a gente tem nas costas do chão, né? A parte superior das costas do chão. Isso que é importante, a flexão do tronco máxima que você consiga. Quando a gente fala de flexão do tronco é isso, né? E não subir até ficar sentado. Então vamos lá, Roger, realiza o movimento, tirando a escápula, isso, e volta devagar. A gente observa que o Roger, claro, tem a força de abdominal adequada. Então ele retira muito facilmente todo o tórax do chão, sem sentar, mantendo a lombar encostada no chão, né? Outro ponto importante é o que a gente chama de retroversão, tilt, que a gente fala, né? Quando o indivíduo faz a contração do bumbum, levantar o quadril, né? Quando realiza o movimento de abdômen. O Roger vai exemplificar. Isso significa que o indivíduo não tem tanta força no abdômen e o nosso corpo tenta economizar movimento, ele tenta aproximar a origem do músculo abdominal, que está aqui próximo ao peitoral, com a sua inserção, que está lá na região do pubis. Então ele tenta aproximar os dois pontos, né, que estão inseridos no músculo. Dessa forma, ele economiza distância, movimento, e isso mostra que o indivíduo não tem capacidade de força e estabilização dessa musculatura. Isso é ruim por quê? Porque essa movimentação excessiva, principalmente quando a gente realiza com sobrecarga, pode aumentar o estresse na articulação, principalmente ali na L5, né? A vértebra L5, S1, sacro, onde essa movimentação excessiva pode levar a lesões, inclusive a herniação. Então, o indicado é que a gente mantenha estável essa região e realize, né, o movimento puro da flexão de tronco. Mas, se eu tenho essa dificuldade, o que eu posso fazer? Não vou fazer esse abdominal? Não. Conhecendo a biomecânica, nós podemos fazer adaptações que vão auxiliar esse indivíduo a ter mais força no abdômen e realizar um movimento de acordo com a sua capacidade. Então, o que eu posso fazer? Qual estratégia? Independente se você é iniciante ou já é mais treinado, é sempre válido essa estratégia que a gente vai mostrar para você. A gente vai colocar 2 steps, aqui uma forma muito simples, né? No qual eu vou ocasionar uma inclinação de 15 a 30 graus do tronco desse indivíduo para cima. Ah, mas vai ficar mais fácil? Por um lado, vai ficar mais fácil. Por outro, eu vou tirar maior proveito da capacidade de contração do músculo do reto abdominal. Observe que a inclinação nele é mínima, né? Só que dessa forma eu tenho maior facilidade em estabilizar a pelve, tenho maior atenção no movimento de flexão de tronco e isso vai fazer com que eu tenha maior capacidade de contração do reto abdominal. No próximo programa vamos buscar alternativas para aumentar a intensidade progressivamente, favorecendo um melhor desempenho para você, seja iniciante, intermediário ou avançado nos seus treinos. Ok? Agradeço, Roger, e não percam o próximo programa. Mexa-se!